Temos conteúdos plausíveis de um período de juízes, em uma era totalmente histórica, ou seja, um período historicamente documentado, mas isso é no século VI. Um pequeno número de lembranças de eventos históricos pré-monárquicos parece ter encontrado um lugar em Juízes, embora sua forma e cronologia sejam extremamente duvidosas, por causa dos problemas do autor em situar dentro de um período de tempo eventos sobre os quais ele não tinha e não poderia ter informações confiáveis. No entanto, para todo o resto é difícil isolar eventos historicamente plausíveis. Exceto, é claro, o cenário genérico óbvio de conflitos com os filisteus e os amonitas. No que diz respeito aos juízes principais, o texto é extenso, com histórias enriquecidas em vários graus com detalhes de contos de fadas, truques astutos e lições morais. O esboço cronológico é bastante artificial, com períodos redondos em múltiplos de 6 ou 10, tanto para as opressões, quanto para os mandatos dos juízes. Se somarmos os períodos de mandato dos juízes menores, fornecidos para apenas 3 deles, a era teria durado mais de 300 anos. Levado a sério, esse total é claramente longo demais quando comparado à cronologia histórica convencional. Essa discrepância deu origem a uma variedade de propostas, todas desnecessárias quando levamos em conta a natureza totalmente esquemática das figuras, a fictícia das histórias e o esquema utópico geral. Mário esclarece por que considera que no livro de Juízes estejam presentes conteúdos do período pós-exílico. Ele diz o seguinte: o cenário geográfico fornecido para os juízes e suas histórias também é revelador, uma vez que se concentra em áreas reocupadas na era pós-exílica e onde houve conflito com populações vizinhas. Basta citar o lembrete recorrente: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada povo fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, para entender a atitude pró-monárquica que inspirou a pessoa que escreveu essas histórias. Mário pondera que o livro de Samuel reflita um debate de pró-monárquicos contra antimonárquicos do período pós-exílico. Quanto aos 2 profetas, Ageu e Zacarias, contemporâneos desses eventos, o primeiro parece ter assumido uma posição decididamente pró-monarquia. Já Zacarias assumiu uma posição diferente. Embora reconhecendo o mérito de Zorobabel como um construtor, ele acrescentou uma alusão crítica, não por um exército, nem por poder, mas pelo meu espírito. Toda a estrutura narrativa do livro de Juízes é apresentada de forma repetitiva e esquemática, de acordo com os princípios orientadores da historiografia deuteronomista. O texto narra o mito de que diretamente a divindade os ajudava levantando um juiz quando clamavam. Somente uma monarquia poderia fornecer uma solução definitiva. Nem se pode imaginar que o autor, vivendo muito mais tarde, tenha recebido fontes escritas sobre esses eventos, que são evidentemente situados em um ambiente ou período sem organização estatal, e, portanto, sem arquivos ou inscrições celebrativas. Sendo obrigado a fornecer eventos e personagens para um período sem fontes escritas, o autor ou autores de Juízes recorrem a um repertório de histórias tradicionais com as características lendárias e mitológicas usuais encontradas em tais casos. Certas histórias têm um núcleo óbvio de conto de fadas. Um episódio de Sansão é baseado no tema do enigma impossível: meu segredo está trancado dentro de mim. A história de Eude é baseada no tema do embaixador assassino. A história de Jefité tem a ver com o tema do juramento que repercute no jurador. Se vencermos, oferecerei a Deus a primeira pessoa que encontrar. Todos esses temas ocorrem repetidamente nos contos de fadas de diversos povos. Em particular, os nomes próprios em Juízes, sem dúvida refletem arcaísmos linguísticos, verbos imperfeitos e religiosos. Relativamente poucos nomes teofóricos, dos quais apenas alguns são javistas, que provavelmente não foram alterados posteriormente. A história da cidade inóspita, que em vez de acolher o viajante, abusa dele de todas as maneiras possíveis, também ocorre em versões parecidas, quando Ló, por exemplo, passa a noite em Sodoma, ou o levita em Gibeá, ambas contendo uma etiologia moral, a destruição da cidade inóspita. Várias dessas histórias populares possuem um sabor genérico de conto de fadas. Outras, no entanto, estão mais profundamente enraizadas na paisagem e no calendário.
O modelo de uma grande confederação tribal, da qual há pouca evidência em tempos antigos, foi provavelmente concebido durante uma fase histórica, a do século VI, quando exemplos poderosos de tais organizações existiam. Tribos, certamente, tinham uma história real e uma localização pré-exílica conhecida. Mas é melhor supor que uma liga formalmente estruturada nunca chegou a operar, e foi criada apenas pelo historiógrafo para representar, pelo menos no passado, a unidade orgânica de grupos tribais que agora pareciam, na realidade, ter sido desfeitos. Não é coincidência que a cena histórica, restrita à área entre Belém e os centros benjamitas, coincida precisamente com o território que os retornados da Babilônia ocuparam em sua chegada. A criação de um período sem rei, para toda a Palestina, é artificial e contradita pelas referências à existência de reis naquela época no próprio livro de Juízes e pela arqueologia. Com a persistência de construções palacianas em cidades como Megido. Mas o historiador deuteronomista queria dizer que não havia reis israelitas. Que as tribos não eram governadas pelos reis estrangeiros sobreviventes, cananeus ou filisteus, e que, portanto, precisavam de juízes. Ele não tinha nem a documentação, nem qualquer interesse ideológico, para apresentar uma situação em que houvesse reis nas cidades, tribos no campo, e anciãos e juízes nos vilarejos gerenciando os assuntos cotidianos. Em uma inscrição muito antiga, encontrada em um vaso de cerâmica, pode haver um nome que na Bíblia foi atribuído a Gideão. Mas essa inscrição pode não ter relação com a figura histórica de um Gideão, que pode ter servido de inspiração para o texto bíblico. Traremos agora um conteúdo nosso. As obras que apresentaremos na tela são da Babilônia. Tem uma da Pérsia. Mais inacreditável do que o conto de Sansão ter matado o leão novo, é o que diz que Davi matou o leão depois de o pegar pela barba, e em outra feita um urso. Leões de Israel serviram de inspiração para escrever esses contos. E provavelmente, tradições da Babilônia e da Pérsia que envolviam leões. Esses contos são parecidos. Foram escritos conforme vários autores, no período pós-exílico. Considero tais como mitos, quem sabe lendas. Mas por não ser impossível que um homem mate um leão com as próprias mãos, há casos concernentes. Depende do homem e do leão. Vamos supor que um Sansão daquele antigo século tenha matado de fato um leão, e tal feito esteja na Bíblia por causa de um escrito relativo, ou apenas por causa da tradição oral. Mesmo assim, existem muitas outras coisas no livro de Juízes que contribuem para considerarmos que histórias desse livro sejam inventadas. Histórias inventadas podem contribuir para um historiador entender a história. De modo simbólico, contos dos juízes bíblicos podem ensinar algumas lições de valor. Mas a pregação de uma interpretação ruim desses contos pode contribuir para preconceito, em um sentido apresentado no dicionário. Por exemplo,